Bispo, líder da Igreja Universal, Edir Macedo. Este banco, mas como assim? É a igreja que tem um banco? É um negócio à parte? Mas isso diz respeito aos fiéis, não diz? O que a polícia tem entendido como suspeita de fraude, suspeita de manipulação de balanço, enfim, vamos compreender tudo. Jonas Maia, quem nos conta, a Polícia Federal faz nesta manhã uma operação, então, contra um suposto esquema fraudulento contra o Banco do Bispo Edir Macedo. Jonas, bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Ótimo dia para você, para quem está acompanhando a gente nessa terça-feira, dia em que o Banco Digimais, antigo Banco Renner, é alvo de uma operação da Polícia Federal. Uma operação que, no quesito mandados de busca e apreensão, que são 9, pode ser considerada pequena, mas no quesito complexo esquema apontado pela Polícia Federal e o tamanho da fraude apontada pela investigação, é uma operação muito grande. A PF detalha que foram pelo menos 670 milhões de reais, mais de R$500 bilhão em fraudes. E diz que, nesse inquérito que ainda está sob sigilo da Polícia Federal de São Paulo, que houve um complexo esquema fraudulento voltado à prática de crimes contra o sistema financeiro nacional no âmbito do Banco Digimais, que é do dono da Universal, a IURD, a Igreja Universal do Reino de Deus, o Bispo Edir Macedo. Nessa operação de hoje, a PF está cumprindo com pelo menos 50 agentes, 9 mandados de busca e apreensão, como eu disse, mas também essa operação batizada de Operação Miragem cumpre uma determinação da Justiça Federal de quebra de sigilo bancário e também quebra de sigilo fiscal dos investigados. A partir, então, dessas quebras, a Polícia Federal vai chegar em um outro ponto, que é seguir o caminho do dinheiro além do que já foi levantado com base nos relatórios do Banco Central do Brasil. E também nessa operação de hoje, a polícia cumpre essa decisão da Justiça de um bloqueio dos 670 milhões de reais, que seria o levantamento dessa fraude apontada por essa investigação. E entrando mais ainda de forma detalhada nesse esquema, suposto esquema apontado pela Polícia Federal, para quem está acompanhando a gente, a polícia diz o seguinte, que esses relatórios produzidos pelo Banco Central apontam graves irregularidades na condução dos negócios pelos administradores desse Banco Digimais. E diz também, usa uma palavra aqui que esclarece melhor todo esse detalhamento, todo esse esquema técnico e de fraudes bancárias. Diz que houve uma manipulação sistêmica de balanços e resultados contábeis. No bom português falando, maquiava as contas e apresentava ao mercado financeiro, mas o banco já estava em crise dentro, de forma interna, mas para o externo, com as contas maquiadas, o Banco Digimais do Bispo Edir Macedo apresentava para o mercado financeiro como que estava tudo bem, estava de forma saudável financeiramente, mas os números internamente apresentavam outra realidade. A PF diz também que eles faziam isso, os investigados, para ocultar a real situação econômico-financeira da instituição e aparentar a solvência perante os órgãos de controle. E com base nisso, teria permitido ainda a supervalorização de ativos e geração artificial de receitas, um montante aí chegando a quase 700 milhões de reais. Há um outro ponto ainda muito importante, Elisa, em todo esse caso, é que, primeiramente, a PF apontou aí que houve uma maquiagem das contas, uma fraude em tudo isso e chegaria a quase R$1 bilhão. Do outro ponto, a PF também esclarece que, com base nessa crise que foi instalada dentro do Banco Digimais do Edir Macedo, houve um acordo, uma negociação para um salvamento do banco. E aí entraria um outro banco para comprar o Banco Digimais. E que, com base nesse acordo, nessa negociação, esse socorro ao Banco Digimais, que já estava em crise, chegaria a 7 bilhões do FGC para cobrir esse rombo aí patrimonial. Operação ainda em andamento. Elisa.
Estamos aqui acompanhando tudo ao vivo, às 9h09, e seguimos aqui neste Breaking News agora com o Renan Fiuza. Em instantes a gente volta com ele, Jonas Maia. Renan Fiuza está na sede do Banco do Bispo Edir Macedo, que fica aqui na zona sul da cidade de São Paulo, e traz então o que tem de movimentação, o que a gente tem de informação por aí, Renan Fiuza, e viaturas da polícia. Pois é, viaturas da polícia, Elisa. A Polícia Federal aqui desde as primeiras horas do dia, quando tivemos o início da Operação Miragem, 9 mandados de busca e apreensão sendo cumpridos, sendo que alguns deles acontecem exatamente neste prédio comercial onde nós estamos, eu e Reinaldo Macedo, aqui em frente. Em alguns dos andares funciona, portanto, a sede do Banco Digimais. Banco esse que um dos proprietários, responsáveis é o Bispo Edir Macedo. Há pouco mesmo, questão aí de minutos, a gente viu 2 agentes saindo também aqui do banco, não portavam documentos, aqueles malotes, algo que a gente costuma ver ao longo das buscas e apreensões, mas entraram inclusive em uma viatura descaracterizada. Outras 2, como eu havia mencionado, uma delas vocês conseguem acompanhar aqui nas imagens do Reinaldo Macedo, ainda continuam aqui parados, o que traz para a gente a informação de que agentes se encontram ali dentro. Por que são importantes, essas buscas e apreensões para o andamento da investigação? Justamente porque nesses momentos, nesses locais, sobretudo aqui na sede, possivelmente os agentes buscam ali novas informações, novos indícios, e tudo isso ajuda a família